Você já se perguntou por que tantos cristãos sinceros tomam decisões que os afastam da vontade de Deus? Por que pessoas que conhecem a Bíblia de cor ainda tropeçam nos mesmos erros espirituais? A resposta está numa palavra que poucos compreendem verdadeiramente: discernimento. Billy Graham, em uma de suas reflexões mais profundas, disse que a capacidade de distinguir entre o bem e o melhor é a marca de um cristão maduro. Hoje, essa capacidade parece estar em extinção. Vivemos numa época onde a confusão espiritual é aceita como normalidade, onde sinais evidentes de Deus são ignorados e onde a voz do Espírito Santo é sufocada pelo barulho das opiniões humanas. O discernimento espiritual não é um luxo para cristãos avançados. É uma necessidade urgente para todo aquele que deseja caminhar no centro da vontade divina. É a diferença entre viver uma fé autêntica e representar um papel religioso. É o que separa aqueles que realmente ouvem de Deus daqueles que apenas repetem jargões espirituais. Quando Billy Graham alertava sobre a necessidade de ter ouvidos espirituais treinados para distinguir a voz de Deus em meio ao caos do mundo, ele estava falando exatamente sobre isso: a capacidade de enxergar além do visível, de perceber a mão de Deus onde outros veem apenas coincidência. Imagine um piloto tentando navegar numa tempestade sem instrumentos. Ele pode ter anos de experiência, pode conhecer teoricamente todos os procedimentos, mas sem os equipamentos adequados, está perdido nas nuvens. Assim está o cristão que perdeu o discernimento, navegando pela vida espiritual sem os instrumentos necessários para distinguir a voz de Deus das vozes do mundo, da carne e do inimigo. A tragédia não é apenas o fato de estar perdido, mas de não perceber que está perdido. O relato bíblico de Ana e o profeta Eli no templo de Siló nos revela verdades profundas sobre como o discernimento pode estar embotado mesmo entre aqueles que deveriam ser especialistas em coisas espirituais. Ana, uma mulher estéril e amargurada, estava orando fervorosamente no templo. Sua oração era tão intensa, sua súplica tão profunda, que ela movia apenas os lábios, derramando o coração diante de Deus em silêncio. Eli, o sacerdote com décadas de experiência ministerial, observou Ana e chegou a uma conclusão completamente equivocada. Ela estava embriagada. Aqui temos um homem que dedicou a vida inteira ao serviço religioso, que conhecia as leis, os rituais, as tradições, mas que não conseguiu distinguir entre embriaguez e oração fervorosa. Eli estava tão acostumado com orações formais e superficiais que quando viu uma alma verdadeiramente quebrantada derramando-se diante de Deus, interpretou como algo mundano. Isso nos ensina que tempo de igreja não garante discernimento, posição ministerial não assegura sensibilidade espiritual, e conhecimento bíblico não substitui intimidade com o Espírito Santo. Ana, por outro lado, mesmo na dor e na aparente ausência de resposta divina por anos, mantinha uma conexão genuína com o coração de Deus. Sua oração não era bonita aos olhos humanos, não seguia protocolos religiosos, mas era real, profunda e aceita nos céus. Quando Eli a repreendeu, ela não se irritou nem se defendeu com arrogância. Simplesmente explicou sua situação com humildade, revelando um coração que conhecia a diferença entre aparência e realidade espiritual. Billy Graham costumava dizer que as orações mais poderosas são frequentemente as mais silenciosas, e Ana exemplifica perfeitamente essa verdade. A diferença entre Ana e Eli naquele momento não estava na educação religiosa, na posição social ou no conhecimento das Escrituras. A diferença estava no coração. Ana mantinha uma fome espiritual genuína, uma necessidade real de Deus que a fazia buscar com intensidade, enquanto Eli havia se acomodado numa religiosidade mecânica que embotou sua percepção espiritual. O discernimento nasce da fome, não da fartura espiritual. Cresce na necessidade, não na autossuficiência. A fonte divina da percepção espiritual. Se você chegou até aqui, você está buscando algo mais profundo do que religiosidade superficial. Deixe nos comentários, qual foi a última vez que você teve certeza absoluta de que ouviu a voz de Deus? Sua resposta pode ajudar outros irmãos que também estão nessa jornada de busca por discernimento genuíno. E se este conteúdo está tocando seu coração, considere se inscrever no canal. Queremos caminhar juntos nessa busca por uma espiritualidade mais profunda e autêntica.
O discernimento espiritual tem uma origem muito específica. O Espírito Santo de Deus não nasce da intelectualidade, não é produto da experiência religiosa, não é resultado de técnicas de meditação ou disciplinas espirituais. Embora essas coisas possam ser úteis, elas não são a fonte. Billy Graham enfatizava constantemente que o Espírito Santo é o único professor capaz de nos dar entendimento espiritual verdadeiro. Sem ele, estamos limitados à perspectiva humana, que é sempre parcial, sempre contaminada por interesses pessoais, sempre vulnerável ao engano. A história do rei Salomão nos oferece um exemplo extraordinário de como Deus concede discernimento aos que o buscam com coração sincero. Quando Deus apareceu a Salomão em sonho oferecendo qualquer coisa que ele desejasse, o jovem rei poderia ter pedido riquezas, longevidade, vitória sobre inimigos, ou qualquer benefício pessoal. Em vez disso, ele fez um pedido que revelou a condição do seu coração. Dá ao teu servo um coração compreensivo, para julgar o teu povo, para que possa discernir entre o bem e o mal. O que impressiona nesse relato não é apenas o pedido de Salomão, mas a resposta de Deus. O Senhor ficou tão agradado com esse pedido que não apenas concedeu sabedoria extraordinária, mas também adicionou riquezas e honra, que Salomão nem havia solicitado. Isso nos ensina que Deus tem prazer especial em conceder discernimento àqueles que o valorizam acima dos benefícios pessoais. Quando o coração está alinhado com as prioridades divinas, Deus responde com generosidade. O famoso caso das duas mulheres que reivindicavam o mesmo bebê demonstrou na prática como o discernimento divino opera. Salomão propôs partir a criança ao meio, dando metade para cada uma. A reação das mulheres revelou imediatamente quem era a verdadeira mãe. Uma aceitou a proposta, a outra preferiu abrir mão do filho para preservar sua vida. O discernimento não funcionou através de investigações complexas ou interrogatórios elaborados, mas através de uma sabedoria que enxergou além da superfície e tocou no coração da questão. Billy Graham observava que o discernimento verdadeiro não apenas identifica problemas, mas revela soluções que honram a Deus e abençoam as pessoas. O discernimento de Salomão não se limitou a descobrir a verdade. Ele encontrou uma maneira de revelar essa verdade que preservou a vida da criança e estabeleceu justiça. Isso é característico do discernimento genuíno. Ele não destrói, ele restaura. Não condena, ele redime. Não complica, ele simplifica. O que tornou Salomão capaz de tamanha sabedoria foi sua humildade diante da responsabilidade que recebeu. Ele se reconheceu como jovem e inexperiente diante da magnitude de liderar o povo de Deus. Essa consciência de limitação humana é fundamental para o desenvolvimento do discernimento espiritual. Quando reconhecemos nossa incapacidade de compreender as complexidades da vida apenas com recursos humanos, abrimos espaço para que o Espírito Santo nos ilumine com perspectiva celestial. O discernimento concedido por Deus também é progressivo. Salomão não recebeu toda a sabedoria de uma vez. Ela se manifestava conforme as necessidades surgiam. Cada situação exigia uma nova demonstração de discernimento. Cada desafio revelava uma nova faceta da sabedoria divina. Isso nos ensina que o discernimento não é um diploma que se recebe uma vez, mas uma capacidade que se desenvolve através da dependência contínua do Espírito Santo. Reconhecendo os sinais divinos no cotidiano, a tragédia de muitos cristãos hoje é esperar que Deus fale apenas de maneiras espetaculares, enquanto Ele está constantemente se comunicando através das circunstâncias ordinárias da vida. Billy Graham costumava dizer que Deus usa eventos comuns para comunicar verdades extraordinárias. O discernimento espiritual maduro reconhece a voz de Deus não apenas nos momentos de culto ou oração, mas na providência diária, nos encontros aparentemente casuais, nas oportunidades que surgem, nas portas que se fecham. A vida de Ruth oferece um exemplo belíssimo de como Deus dirige através de circunstâncias aparentemente naturais. Quando Ruth decidiu acompanhar Noemi de volta a Belém, não houve visões, sonhos proféticos ou manifestações sobrenaturais óbvias. Houve apenas uma decisão tomada por amor e lealdade.
Mas essa decisão simples a colocou exatamente onde Deus queria que ela estivesse. Ao chegar em Belém, ela por acaso foi respigar no campo que pertencia a Boaz, um parente de Noemi que poderia redimi-las conforme a lei israelita. O texto bíblico usa a expressão "aconteceu pois", mas para quem tem discernimento espiritual, não existe por acaso na vida de quem anda com Deus. Cada evento, cada encontro, cada circunstância faz parte de um plano divino maior. Ruth não sabia que estava sendo dirigida para seu destino. Ela simplesmente estava sendo fiel nas pequenas decisões diárias. O discernimento não exige que entendamos todo o plano de Deus antecipadamente. Exige apenas que sejamos sensíveis à sua direção no presente. Boaz também demonstrou discernimento ao reconhecer o caráter de Ruth através das circunstâncias. Ele não a conhecia pessoalmente, mas as informações que recebeu sobre sua lealdade a Noemi e sua dedicação ao trabalho revelaram quem ela realmente era. O discernimento espiritual nos capacita a enxergar além das aparências e reconhecer o caráter através das ações, especialmente quando as pessoas não sabem que estão sendo observadas. A história de Ruth nos ensina que Deus frequentemente trabalha através de decisões aparentemente simples que tomamos em momentos de crise. Quando Noemi decidiu voltar para Belém após anos de exílio em Moabe, ela não estava seguindo uma revelação profética específica. Estava tomando uma decisão prática diante da morte do marido e dos filhos. Mas essa decisão a colocou na rota da redenção divina. O discernimento nos ajuda a perceber que muitas vezes as decisões mais importantes da vida não vêm acompanhadas de sinais espetaculares, mas de uma paz interior que confirma o caminho certo. Billy Graham frequentemente enfatizava que a vontade de Deus não é um enigma para ser decifrado, mas um caminho para ser trilhado um passo de cada vez. O discernimento nos capacita a dar o próximo passo mesmo quando não vemos o destino final. Ruth não sabia que se tornaria bisavó do rei Davi quando decidiu seguir Noemi. Ela simplesmente sabia que era a decisão certa naquele momento. O discernimento também nos ensina a valorizar os relacionamentos que Deus coloca em nossa vida. A amizade entre Ruth e Noemi não era baseada apenas em laços familiares, mas em reconhecimento mútuo de propósito divino. Noemi viu em Ruth algo que transcendia as diferenças culturais e religiosas. Ruth viu em Noemi um caminho para conhecer o Deus verdadeiro. O discernimento nos ajuda a identificar as pessoas que Deus coloca estrategicamente em nossa jornada, não para nos dar conforto, mas para nos levar ao próximo nível do propósito divino. O silêncio como linguagem celestial. Existe uma dimensão do discernimento espiritual que poucos compreendem, a capacidade de interpretar o silêncio de Deus. Muitos cristãos entram em pânico quando Deus parece estar em silêncio, interpretando isso como abandono, rejeição ou castigo. Mas o discernimento maduro reconhece que o silêncio divino frequentemente carrega mensagens tão importantes quanto suas palavras audíveis. Billy Graham observava que, às vezes, Deus nos ensina mais no silêncio do que na conversa. A experiência de Jó ilustra dramaticamente como o silêncio de Deus pode ser parte de um plano maior que nossa mente limitada não consegue compreender. Durante a maior parte do seu sofrimento, Jó clamou por respostas e encontrou apenas silêncio. Seus amigos tentaram explicar teologicamente o que estava acontecendo, mas suas explicações eram inadequadas. O silêncio de Deus não significava que ele estava ausente ou indiferente. Significava que havia questões sendo tratadas numa dimensão espiritual que Jó não podia ver. Quando Deus finalmente falou com Jó, ele não deu as explicações que Jó esperava. Em vez disso, ele fez perguntas que revelaram a limitação da perspectiva humana diante da grandeza dos propósitos divinos. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Não era uma pergunta cruel, mas um convite à humildade. Um chamado para reconhecer que existem dimensões da realidade que transcendem nossa capacidade de compreensão. O discernimento espiritual nos ensina que o silêncio de Deus pode ter várias finalidades. Às vezes é pedagógico. Ele está nos ensinando a confiar sem explicações, a andar pela fé e não pela vista. Outras vezes é protetor. Ele está nos impedindo de tomar decisões precipitadas que pareceriam certas no momento, mas seriam prejudiciais a longo prazo. Em algumas ocasiões, é preparatório.
ele está nos moldando internamente para algo que ainda está por vir. Billy Graham contava frequentemente sobre períodos de silêncio divino em sua própria vida, especialmente durante os primeiros anos de seu ministério. Houve momentos em que ele buscou direção específica de Deus e não recebeu resposta imediata. Nesses períodos, ele aprendeu a permanecer fiel nas responsabilidades que já havia recebido, confiando que Deus falaria no tempo certo. Essa experiência o ensinou que o silêncio de Deus não é ausência de amor, mas expressão de confiança divina em nossa maturidade espiritual. O profeta Abacuque também experimentou o desafio do silêncio divino. Ele questionou por que Deus permitia a injustiça e não intervinha imediatamente. A resposta de Deus veio, mas não no formato que Abacuque esperava. Deus revelou que estava agindo, mas em escala e cronologia que transcendiam a perspectiva humana. O discernimento nos ensina que Deus está sempre trabalhando, mesmo quando não percebemos sua atividade. A capacidade de permanecer fiel durante o silêncio de Deus é uma marca de maturidade espiritual. É fácil confiar quando recebemos confirmações constantes. É desafiador manter a fé quando Deus parece estar em silêncio. Mas é exatamente nesses períodos que nossa fé é purificada, nossa dependência é aprofundada e nosso caráter é fortalecido. O discernimento nos ajuda a interpretar o silêncio não como rejeição, mas como convite ao crescimento. Protegendo-se do engano espiritual. Uma das funções mais importantes do discernimento espiritual é nos proteger de enganos que vêm disfarçados de verdade. Vivemos numa época de grande confusão espiritual, onde doutrinas falsas são apresentadas com aparência de santidade, onde manipulação emocional é confundida com unção divina, e onde métodos mundanos são adotados em nome da eficiência ministerial. Billy Graham alertava constantemente sobre a necessidade de provar os espíritos e não acreditar em toda palavra que soa espiritual. O apóstolo Paulo enfrentou situações similares na igreja de Corinto, onde falsos apóstolos se infiltraram apresentando credenciais impressionantes e mensagens sedutoras. Eles não negavam Cristo abertamente, simplesmente distorciam sutilmente os aspectos centrais do Evangelho. Paulo alertou que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, indicando que o engano mais perigoso não vem com aparência obviamente maligna, mas com roupagem de espiritualidade. O discernimento nos ensina a observar não apenas o que é dito, mas como é dito, com que motivação é apresentado e quais frutos são produzidos. Uma mensagem pode soar teologicamente correta, mas carregar espírito de manipulação. Um ministério pode apresentar crescimento numérico impressionante, mas carecer de transformação genuína de vidas. Uma liderança pode demonstrar carisma natural, mas não evidenciar o caráter de Cristo. Os bereanos, mencionados em Atos 17, são exemplo de discernimento prático em ação. Quando Paulo pregou em Bereia, eles receberam a palavra com toda a avidez, examinando diariamente as Escrituras para ver se essas coisas eram assim. Eles não rejeitaram a mensagem por preconceito, nem a aceitaram por entusiasmo. Eles a submeteram ao crivo das Escrituras. Esse é o padrão de discernimento que precisamos recuperar, avidez para ouvir combinada com prudência para examinar. Billy Graham enfrentou críticas durante toda sua carreira de pessoas que questionavam seus métodos e mensagens. Em vez de se defender com argumentos pessoais, ele consistentemente direcionava as pessoas às Escrituras, encorajando-as a examinar se sua pregação estava alinhada com a palavra de Deus. Ele entendia que o discernimento genuíno não se baseia em personalidades ou credenciais humanas, mas na conformidade com a verdade bíblica revelada. O discernimento também nos protege de extremos. É possível ser tão aberto que aceitamos qualquer coisa que soa espiritual, ou tão fechado que rejeitamos movimentações genuínas do Espírito Santo, por medo de engano. O equilíbrio vem através da imersão constante nas Escrituras, da vida de oração genuína e da submissão à direção do Espírito Santo, que sempre aponta para Cristo e glorifica ao Pai. Uma das características do engano moderno é sua sofisticação. Não são mais apenas seitas óbvias que negam verdades fundamentais. São movimentos que misturam verdade com erro de maneira tão sutil que apenas corações treinados no discernimento conseguem identificar as distorções. Por isso a vigilância espiritual não é paranoia.
é responsabilidade. Cultivando ouvidos espirituais sensíveis, se este conteúdo tem feito diferença em sua vida espiritual, eu convido você a fazer parte dessa família, que busca crescer no discernimento espiritual. Clique em inscrever-se, não apenas para receber mais conteúdo, mas para se juntar a uma comunidade de pessoas que levam a sério o chamado para viver no centro da vontade de Deus. E por favor, compartilhe nos comentários, que situação em sua vida está precisando de discernimento divino hoje? Ou conte uma experiência onde Deus falou claramente com você através de circunstâncias. Suas histórias podem ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje para ter fé de que Deus ainda fala com seus filhos. O desenvolvimento do discernimento espiritual não acontece automaticamente. Requer cultivo intencional e disciplinado. Billy Graham comparava o discernimento a um músculo espiritual, que precisa ser exercitado regularmente, para se manter forte e ágil. Assim como um atleta não pode esperar performance de elite sem treinamento consistente, um cristão não pode esperar discernimento aguçado sem práticas espirituais deliberadas. A base fundamental para o discernimento é o conhecimento profundo das Escrituras, não conhecimento superficial ou decorativo, mas imersão que permite que a palavra molde nossa forma de pensar, nossos valores, nossas reações instintivas. Quando a mente está saturada com a verdade bíblica, ela automaticamente identifica aquilo que contradiz ou distorce essa verdade. É como um especialista em obras de arte que reconhece uma falsificação, não porque decorou todas as características das falsas, mas porque conhece profundamente as originais. A oração contemplativa é outro elemento essencial. Não apenas a oração de petição, onde falamos com Deus sobre nossas necessidades, mas a oração de escuta, onde criamos silêncio interior para ouvir sua voz. Billy Graham praticava longos períodos de silêncio em suas devoções pessoais, não como técnica mística, mas como expressão de humildade diante de Deus e disposição para ser ensinado pelo Espírito Santo. A comunhão com outros cristãos maduros também contribui significativamente para o desenvolvimento do discernimento. Não se trata de buscar aprovação humana para nossas decisões, mas de submeter nossas percepções ao exame de irmãos que também buscam sinceramente a vontade de Deus. Provérbios nos ensina que, na multidão de conselheiros há segurança, mas isso se refere a conselheiros que temem ao Senhor e são guiados por sua sabedoria. A obediência nas coisas pequenas é fundamental para desenvolver sensibilidade para as grandes. Quando ignoramos consistentemente as impressões do Espírito Santo em questões menores, nossa capacidade de discernir sua voz se embota. Mas quando respondemos fielmente às direções que recebemos, nossa sensibilidade espiritual se aprimora progressivamente. O discernimento também se desenvolve através da experiência, mas experiência interpretada corretamente. Não basta passar por situações. É necessário refletir sobre elas com orientação do Espírito Santo, identificando onde Deus estava agindo, como Ele estava falando e que lições Ele estava ensinando. Essa reflexão transforma experiências comuns em escola de discernimento. Billy Graham mantinha um diário espiritual onde registrava não apenas eventos importantes, mas suas percepções sobre como Deus estava operando em sua vida. Essa prática o ajudava a identificar padrões na forma como Deus trabalhava, a reconhecer sua voz com maior clareza e a crescer em sensibilidade espiritual. A humildade é talvez a característica mais importante para quem quer crescer em discernimento. Orgulho cega os olhos espirituais, enquanto humildade os mantém abertos para aprender. Quando pensamos que já sabemos o suficiente, paramos de buscar. Quando reconhecemos nossa necessidade contínua de direção divina, permanecemos receptivos à instrução do Espírito Santo. Finalmente, o discernimento se fortalece através da aplicação. Conhecimento que não é aplicado se perde. Percepções que não resultam em obediência se dissipam. Cada vez que agimos conforme o discernimento que recebemos, nossa capacidade de discernir se amplia. Cada vez que ignoramos a direção que percebemos, nossa sensibilidade se reduz. O discernimento espiritual não é um dom místico reservado para alguns escolhidos. É uma capacidade que Deus deseja desenvolver em todo cristão que se dedica sinceramente a conhecê-lo e obedecê-lo.
Requer tempo, dedicação e humildade, mas os frutos são eternos, uma vida alinhada com o propósito divino, decisões que honram a Deus e abençoam outros, e a paz profunda que vem de saber que estamos caminhando exatamente onde Ele quer que estejamos.